Bom, boa tarde a todos. O meu nome é Simone Dutra Lucas. Eu sou cirurgiã dentista, professora da Faculdade de Odontologia da UFMG, do Departamento de Odontologia Social e Preventiva. Eu queria iniciar desejando uma boa tarde a todos e dizer que hoje nós vamos falar sobre o tratamento restaurador traumático para a cárie dentária. Bom, por que pensar em um tratamento restaurador traumático? A primeira questão é que a gente precisa preservar dentes cariados em todas as idades. Então, quer dizer, nós temos um grande número de pessoas que possuem cárie dentária em seus dentes. Bom, ele foi desenvolvido nos países pobres da África, onde os recursos, em termos tecnológicos, eram escassos. Na Tanzânia, basicamente, na metade dos anos 80, através de professores de faculdade de odontologia. Ele não usa equipamento odontológico, não usa cadeira, refletor, ele usa apenas instrumentos manuais, usa o cimento de ionômero de vidro, por ter uma propriedade muito importante, que é a adesão, já que nós podemos ter cavidades expulsivas, e ele não se resume à restauração com o cimento de ionômero de vidro, mas ele faz parte de uma proposta de promoção de saúde. Quer dizer, de nada adianta nós restaurarmos dentes se nós não aliarmos a esse trabalho um trabalho também de promoção de saúde. Novas lesões se instalam e essas restaurações são perdidas. E foi muito importante que em 94, a Organização Mundial de Saúde reconheceu o tratamento restaurador traumático como um tratamento bastante interessante e relevante para muitos países onde os recursos odontológicos são escassos. Posteriormente, a Federação Dentária Internacional, em 98, ela revisou essa técnica e passou a indicá-la para todo mundo. Esse manual revisado pela FDI, ele foi traduzido para mais de 10 idiomas. Bom, e pensando no Brasil, qual é a importância do tratamento restaurador traumático na sociedade brasileira? A gente tem o último levantamento nacional do Ministério, que foi o Parte do Brasil Sorridente, que foi o SB 2010. Foi uma pesquisa nacional de saúde bucal, onde analisou vários agravos, entre eles a cárie dentária. A metodologia, ela foi uma pesquisa realizada em 177 municípios, em 26 capitais e no Distrito Federal, e foram examinadas pessoas de 30 municípios de cada região do país. Foram feitas entrevistas e exames bucais em 38 mil pessoas, divididas em 5 grupos etários. Cáries aos 5 anos, aos 12, adolescentes de 15 a 19, adultos de 35 a 44 e idosos de 65 a 74. Vale ressaltar que hoje em dia não se faz mais levantamento epidemiológico de todas as idades da população, e sim dessas idades índices da OMS, para qualquer agravo. Os resultados do SB 2010 mostraram que aos 5 anos houve uma redução de 17% nos dentes de leite cariados. Porém, 80% desses dentes não foram tratados. Então, isso nós temos essa redução, como vocês podem observar aqui no gráfico azul, em 2003, onde o CEOD era 2,8 e em 2010 ele passa para 2,3. Então, a gente tem uma redução. As crianças aos 12 anos, o CPO caiu 26% nos últimos 7 anos. Essa idade, ela é muito importante porque é a idade padrão para comparação internacional, pois reflete o efeito da cárie dentária no começo da dentição permanente. Então, aí, de novo, a barra azul significa o levantamento do SB 2003, onde o CPOD era 2,8,
e em 2010, onde o CPOD passou, onde o CPOD passou para 2,1. Bom, em relação às crianças de 12 anos, a população livre de cárie, quer dizer, CPOD zero, ela sobe de 31% para 44%. Isso significa que cerca de 1,6 milhões de dentes deixaram de ser afetados pela cárie em crianças nessa faixa etária entre 2003 e 2010. Hoje, 1,4 milhões de crianças não têm nenhum dente cariado na boca, um aumento de 30% em relação a 2003. Então, em 2003 eu tinha 31%, né, de livres de cárie, e eu passo a ter 44% em 2010. Adolescentes de 15 a 19, houve uma redução de 30% do CPO dessa faixa, 18 milhões de dentes deixaram de ser atacados pela cárie. Então, a gente tem uma redução significativa, onde eu tinha um CPOD de 6,1 em 2003, nesse grupo etário, e ele cai para 4,2 em 2010. Bom, nessa população de 15 a 19 anos, caiu pela metade o número de adolescentes que sofreram algum tipo de perda dentária. Isso é muito importante, porque uma das metas da OMS, por exemplo, para os 18 anos, é o percentual de pessoas que não perderam nenhum dente. Adultos de 35 a 44, o CPOD caiu 19%, entre o levantamento de 2003 e o de 2010. Ele passou de 20,1 para 16,3. Adultos. Aumenta o acesso da população adulta ao tratamento da cárie dentária. Menos dentes são extraídos por causa da doença. Então, se a gente observar, a barra marrom se refere a 2003 e a barra verde a 2010. No primeiro bloco, quando a gente analisa o CPOD, o número de dentes cariados, a gente observa que ele cai, a média, de 2,7 para 1,9. O componente perdido, ele é o mais expressivo entre os três blocos, quer dizer, entre cariados, perdidos e obturados, o que eu mais tenho é dente perdido, e esse número de dentes perdidos cai também de 13,2 em 2003 para 7,3 em 2010. E o número médio de dentes obturados, ele aumenta, o que é um indicador de acesso. Mas nos preocupa ainda termos um grande número de dentes perdidos e relativamente também cariados nessa faixa de 35 a 44. Os idosos entre 65 e 74, mais de 3 milhões de idosos necessitam de prótese total nas duas arcadas. Outros 4 milhões precisam de prótese em uma das arcadas. Então, esse dado é muito importante porque ele mostra, se nós não intervirmos de uma maneira de promoção de saúde, nós chegamos com as pessoas já aos 65 anos com praticamente todos os seus dentes perdidos. Isso deve nos preocupar. Bom, é louvável que todos os indicadores demonstrem uma melhoria na situação de saúde bucal da população brasileira. Mas quando a gente analisa a situação encontrada no SB 2010 e as metas da OMS para 2010, nós vamos ver que a maioria dessas metas não foi cumprida. Então, essa melhoria do quadro de saúde bucal, ela é relevante, mas não podemos nos acomodar, porque ela ainda não está no nível de saúde recomendado pela Organização Mundial de Saúde para 2010. Para vocês terem ideia, entre 5 e 6 anos de idade, 90% das crianças deveriam, em 2010, estar livres de cárie dentária. Isso é, ter um CEOD igual a 0. Aos 12 anos, o CPOD deveria ser menor que 1. E aos 18 anos, 100% das pessoas deveriam estar com todos os dentes.
Essa é uma meta muito difícil de ser atingida. Entre 35 e 44, 96% deveriam estar com pelo menos 20 dentes funcionais. E esse número de desdentados deveria ser menor que 2%. De 60 a 74 anos, menos de 5% deveriam ser desdentados. Então, o que a gente observa em vários países do mundo e também no Brasil é esse diagrama colocado por essa bicicleta. Você gira uma roda em torno da outra para chegar a um determinado lugar. Então, a pessoa, ela passa por um ciclo restaurador repetitivo. Ela primeiro faz uma classe 1 de amálgama, essa classe 1 vira uma classe 2, essa classe 2 composta vira uma classe 2 complexa, depois ele vai para um ARMF, depois ele vai para o tratamento endodôntico, depois ele vai para uma coroa, depois, se não é feito promoção de saúde, ele perde essa coroa. Hoje em dia, para quem pode pagar, vai para o implante, para quem não pode, fica desdentado mesmo, ou vai para uma prótese parcial removível, e esse ciclo só fecha quando você coloca a dentadura na pessoa. Então, nós precisamos ter uma prática profissional que interfira nesse ciclo da doença cárie. E é nessa perspectiva que o ART se coloca como uma estratégia muito importante. Então, a gente observa que o tratamento restaurador por si só, ele não assegura a saúde bucal. Bom, e falando um pouco da cariologia, né, o que a gente observa? Eu tenho desde uma perda mineral microscópica até a destruição das estruturas dentárias. Perde-se o esmalte, perde-se a dentina. A cárie dentária, com a retenção de placa na cavidade de difícil remoção, leva a uma futura progressão da lesão. Aqui nós estaríamos na fase da lesão de mancha branca. Bom, a longevidade da restauração, se eu não tenho uma higiene bucal adequada, ela vai ficar comprometida, né? Não só pelo problema periodontal que se instala, mas pelos novos processos cariosos que se instalam em volta da própria restauração feita, né? E a lesão cariosa, que ela pode ir desde um primeiro sinal da doença até uma perda totalmente daquele dente. Bom, e o que é a lesão da cárie dentária? Então, eu tenho várias zonas que configuram essa lesão. Mostrando aqui para vocês, nós temos aqui a área mais externa, aqui uma área média da lesão e aqui a área mais interna e aqui já fora do diagrama a parede pulpar. Então, o que eu tenho? Na área mais externa, então uma lesão de cárie dentinária externa, eu tenho uma invasão microbiana não remineralizável, morta e insensível. Numa área média, quando eu estou indo em direção à polpa, eu tenho uma lesão de dentinária interna, onde eu tenho uma invasão bacteriana mínima, ela é remineralizável, ela é viva e ela é sensível. E mais internamente, eu tenho uma dentina sadia. Por que isso tudo é importante para nós? Por que quando nós vamos preparar uma cavidade, quando eu estou na parte mais superficial da lesão, a pessoa não tem dor e muitas vezes, quando eu vou entrando em contato com uma parte mais profunda da lesão, o paciente começa a sentir dor. Porque essa área intermediária, a dentina tem prolongamentos vivos dos odontoblastos, portanto sensível. Então, essa área externa, que ela é cheia de bactérias e que ela é uma área morta, ela precisa ser eliminada. Mas já essa parte que é viva e é desmineralizada, eu tenho uma possibilidade dela ser remineralizada. É claro que, quando eu vou falar com vocês, nós vamos remover o tecido, a dentina amolecida. Por quê?
porque ela não vai remineralizar. Então, a gente tem que entender muito bem esse diagrama, para quando as pessoas entendem assim, falam assim, quando eu vou fazer a ART, eu não removo todo o tecido cariado. Mas muito importante, qual é o tecido cariado que eu tenho que remover? Eu tenho que remover aquele da zona morta da dentina e que possui um grande volume de micro-organismos. E quando eu vou caminhando em relação à parede pulpar, quando eu estou nessa zona translúcida da lesão, então eu já tenho um número menor de bactérias, ela é remineralizável, porque eu tenho aí o prolongamento do odontoblasto, que em contato, seja com o hidróxido de cálcio, seja com o ionômero de vidro, vai formar uma dentina reativa ou reacional, né? Aquela dentina mais acastanhada, mais mineralizada. E só para reforçar um pouquinho com vocês de como que evolui a cárie na dentina, nós vamos observar que na superfície oclusal eu tenho uma zona externa, né? Aqui cheia de placa bacteriana, representada por esse número 1. Não sei se dá para vocês verem, mas a parte mais externa, amarelada. No número 2, eu tenho a evolução da lesão em direção aos prismas do esmalte, por isso que ela se forma em triângulo, com o vértice voltado para a área externa e a base do triângulo voltado, no caso, para a parede pulpar. Então, ela começa no esmalte e evolui no esmalte na forma desse triângulo. Quando ela continua a sua evolução, ela vai atingir a dentina, né? E ela vai aqui desenvolver em forma de um triângulo com o vértice apontado para a polpa. Por isso que quando a gente está removendo um tecido cariado, a gente muitas vezes vê um pontinho remanescente. Por que que é o pontinho? Porque seria aquele vértice do triângulo. Agora, uma coisa muito importante, né, é esse número 7, que está em amarelo aqui logo acima da câmara pulpar, tanto no slide B, como no slide C, como no slide D. Isso aqui nada mais é o nosso 7 do que a dentina reacional. Então, o que que o organismo faz? Para ele emparedar a lesão, para ele evitar que essa lesão atinja a polpa, então, através daquele prolongamento do odontoblasto que eu tenho nos canalículos dentinários, ele vai formar essa dentina reparadora, né, cujos túbulos são mais finos, mais mineralizados, e ela vai fazer isso na tentativa de emparedar essa lesão, de não permitir que ela atinja a polpa. É por isso que nós temos que entender a cariologia, para nós entendermos até quando eu tenho que retirar dentina desmineralizada. E aqui algumas situações para mostrar para vocês que a cárie é passível de cicatrização, seja apenas através de um sulco acastanhado, ou seja através de uma cavidade mesmo. Aqui nós temos alguns casos, onde nós temos uma lesão de dentina inativa, em dente permanente, uma dentina parcialmente inativa, então tem parte que ela é mais marrom, que pode estar mais amolecida, e uma parte totalmente negra, onde ela está totalmente paralisada, né? Que nós podemos ter, então, uma dentina remineralizada ou dentina reacional, como queiram chamar, tanto através só de sulcos acastanhados, como de cavidades já abertas. A dentina e as células dentinárias, os odontoblastos, são parte integrante do órgão dentino-pulpar, devendo ser considerados um tecido vital, possuindo reações de defesa específicas às agressões externas. A reação de defesa mais comum do órgão dentino-pulpar é a esclerose tubular, é aquele fechamento do canalículo, que é o depósito de minerais dentro dos túbulos dentinários. A cárie é um estímulo que acelera a esclerose tubular, um processo que requer a presença do odontoblasto vivo. Por isso, gente, que hoje a gente não precisa mais ouvir o grito da dentina, mas eu preciso, com uma colher de dentina, sentir
essa dentina, ela está ainda muito mole, ou ela já está em lascas, ou ela está resistente. Quando ela começa a sair em lascas, eu posso parar a remoção desse tecido dentinário. Aqui, uma outra visão esquemática da progressão da lesão na superfície interproximal. É do mesmo jeito, sendo que eu tenho também um triângulo na área do esmalte, cuja base é voltada para a parede externa e o vértice do triângulo para a parede pulpar. Do mesmo jeito, como eu estou mostrando, espero que vocês vejam onde eu estou apontando, essa lesão, se não paralisada, vai evoluir para a dentina. E aqui, na dentina, eu tenho também, nessa terceira figura, mostrando para vocês o número 1, que é a dentina reativa, aquela que foi depositada em resposta do tecido pulpar à agressão sofrida. Bom, as cáries com progressão ativa na dentina são moles e apresentam cor amarelo-castanha. O objetivo da escavação com uma colher de dentina é remover os tecidos infectados e necróticos, mas ao mesmo tempo evitar remover muita dentina, de forma que o tecido intacto seja cortado e milhares de extensões citoplasmáticas de odontoblastos sejam destruídas. Assim sendo, a escavação com instrumentos manuais ou brocas de baixa rotação é o método mais apropriado, porque torna possível ao operador sentir e identificar a interface entre a zona translúcida, relativamente dura, e a dentina desmineralizada. Quando a dentina, após a escavação, aparecer sem descoloração marcante e estiver dura a sondagem, ainda assim podem haver micro-organismos deixados em alguns tubos dentinários abertos, mas não haverá evolução da lesão. Então, gente, micro-organismo, é claro que onde eu tenho mais é na camada mais externa, mas nos interior dos túbulos dentinários, mesmo quando nós preparamos uma cavidade para fazer uma amálgama ou resina, ainda permanecem micro-organismos nos túbulos dentinários. E aqui, mais uma vez, o desenho esquemático mostrando essa área bem preta, que é a invasão da lesão cariosa na dentina, e aqui embaixo, na área já da câmara pulpar, mostrando o depósito da dentina reacional. Cimento de ionômero de vidro. Por que ele vai ser tão importante no tratamento restaurador atraumático? Uma é que, por não exigir formas de resistência e de retenção na cavidade, ele vai permitir manter mais tecido dentário. Bom, alguns cuidados são necessários. O pó e o líquido eles podem estar separados ou encapsulados. Muitas vezes nós não temos os encapsulados no serviço público. É claro que é mais fácil que você só põe no amalgamador uma cápsula e ele faz a manipulação. Mas nada nos impede e nem é de pior qualidade você ter que fazer uma espatulação de pó e líquido. A composição do pó, nós temos vários minerais, sendo o mais importante o óxido de silicone, óxido de alumínio e vidro de flúor. No líquido, nós temos ácidos orgânicos solúveis em água, comumente o ácido poliacrílico. Os ionômeros apresentam ácido incorporado ao pó. Neste caso, o líquido é água destilada. Apresentam contração de polimerização menor que a resina composta, o que vai evitar, né, a infiltração nas restaurações feitas com cimento de ionômero de vidro. Como que os cimentos de ionômero aderem aos tecidos dentários? Eles aderem à dentina, liberam flúor e não agridem a polpa. Apesar da gente ter esse entendimento que ele não agride a polpa, mesmo assim, nas cavidades mais profundas, a gente recomenda um forramento com cimento de hidróxido de cálcio. A adesão dos cimentos de ionômero de vidro aos tecidos dentários ocorre quimicamente por meio da troca entre os íons carboxilados do material e os fosfatos dos tecidos dentários.
Isso implica em uma adesão mais forte ao esmalte do que a dentina, porque o esmalte tem mais esses íons fosfato. Aqui mostrando para vocês, né, aí como se dá a adesão. Então ela vai citar por troca iônica, mostrando aqui o vidro e aqui o cálcio, né, e os íons fosfato. Então mostrando que é uma troca iônica que se dá entre essas duas substâncias químicas. Qual que é a função do condicionamento de superfície? Isso é muito importante. Então, uma delas vai ser para a remoção da lâmina dentinária com ácido poliacrílico. Por quê? Quando eu estou ali tirando o tecido desmineralizado, os túbulos dentinários ficam cheios de tecido desmineralizado. E para que ocorra a adesão, o ionômero de vidro ele tem que penetrar no interior do túbulo dentinário, formando os tags, que funcionam nos processos de adesão. Então, por isso que eu tenho que usar o ácido poliacrílico para remover a lama dentinária. Eu vou ter uma ativação dos íons cálcio e os deixa mais disponível para a troca iônica com o cimento de ionômero de vidro, dobra a força da adesão. Então, essa ativação ela é importante também para melhorar a força de adesão. O condicionador de superfície é diferente do líquido, usado para condicionamento ácido dos tecidos dentários e não podem ser trocados, tá? Então, o condicionador é um ácido e o líquido, ele é parte do material restaurador. Qual é o papel da água no cimento de ionômero de vidro? A água, então, gente, quando eu vou fazer restauração com cimento de ionômero de vidro, eu não posso secar muito a minha superfície dentinária. Então, a água é o meio para a reação no qual os íons formadores do metal do cimento de ionômero de vidro reagem no início da reação de presa. A reação de presa continua e pode levar até 1 ano para que o cimento de ionômero esteja totalmente maturado. Tanto durante a presa inicial quanto na chamada fase de maturação, o cimento de ionômero é vulnerável a ganhar e perder água. A gente deve evitar o contato com saliva e água ou brocas refrigeradas, usar uma resina impermeável sem carga, verniz ou vaselina, pelo menos durante 1 hora. O mais usual é usar a vaselina, mas pode-se usar também um verniz cavitário, esse tipo de coisa. Ou um adesivo dentinário. No entanto, a cavidade não deve ser muito seca antes de colocar o ionômero de vidro, porque conduz a adesão pobre e frestas entre o material restaurador e o tecido dentinário. E o que o flúor faz no cimento de ionômero de vidro? O flúor se origina do vidro silicate de alumínio no pó, que pode conter até 28% de flúor. Uma certa quantidade de flúor é necessária para prolongar o tempo de trabalho do cimento de ionômero. O cimento de ionômero sem flúor resulta em pasta impossível de se trabalhar. Então, o flúor é um elemento importante até para a presa do ionômero. Há uma liberação de flúor inicial que dura até 1 semana, seguida de diminuição gradual até alguns meses. A quantidade de flúor liberada depende do número de restaurações colocadas. O cimento de ionômero, além de liberarem flúor, são capazes de incorporá-lo novamente, seja através do flúor do creme dental, flúor do bochecho, flúor da aplicação tópica. Então, a gente diz que o cimento de ionômero, ele recarrega em flúor. Os cimentos de ionômero são biocompatíveis? São mais biocompatíveis variando de acordo com o tipo de cimento de ionômero. Porque nós temos vários tipos, para selamento, para cimentação, para restauração. O mesmo sendo biocompatível, não é recomendada a sua localização sobre exposições pulpares. Nesse caso, é recomendado colocar o material à base de hidróxido de cálcio apenas sob a exposição. O que deve ser dito sobre as características físicas do cimento de ionômero? Estudos in vitro demonstram que o desgaste do cimento de ionômero diminui à medida que o material matura. O desgaste é maior quando o pH é baixo, após a ingestão de bebidas ácidas e aplicação tópica de flúor fosfato acidulado.
O desgaste médio se aproxima do desgaste inicial das resinas compostas. A resistência depende da manipulação correta do material. E para o ART, o que nós vamos precisar? Na técnica convencional desenvolvida pelo Franklin na experiência da Tanzânia, eu vou precisar de espelho bucal, sonda exploradora, pinça, curetas em forma de colher, pequena, média e grande, machado dental para quebrar aquele esmalte sem sustentação dentinária, espátula de inserir ou esculpidor, bloco e espátula de manipulação, matriz metálica que tira de poliéster e caneca e copo para água. Quais são os materiais necessários para a técnica? Rolinho de algodão, bolinha de algodão, vaselina e cunha de madeira. Lembrando que na técnica tradicional não se usa equipamento odontológico. E em relação à técnica, ela é bastante tranquila, né? Então eu vou ter uma bandeja clínica, onde eu devo sempre ter uma ordem lógica de utilização dos meus instrumentais, tanto para que eu memorize e também para que eu ganhe tempo. Você vai, então, utilizar o isolamento relativo, né? Esses negócios de botar esse porta-rolinho de algodão, eu particularmente nunca usei, mas no caso da Tanzânia eles usam. Eu vou limpar a superfície com uma bolinha de algodão. Vou, então, abrir a cavidade com machado de esmalte. Para quem tem consultório, pode usar a caneta de autorrotação apenas para ter acesso à cavidade, porque a remoção do tecido deve ser feita com dentina, porque com a caneta você não controla. Se você está tirando aquela dentina necrótica, desmineralizada, cheia de bactéria, ou se você já está retirando uma dentina reativa ou reacional. Bom, depois eu vou remover esse tecido cariado com a colher de dentina, mostrando aí a remoção. Depois eu vou limpar essa cavidade e vou fazer o condicionamento das fóssulas e fissuras, né? Vou remover a lama dentinária com a bolinha de algodão. Vou lavar a cavidade. Depois, então, que eu fiz o condicionamento, eu vou lavar a cavidade. Nesse caso, como não tem consultório, lava com a bolinha de algodão umedecida. E a manipulação do cimento de ionômero, ela é particularmente importante. Eu devo sempre colocar o frasco na posição vertical, dispensar uma primeira gota que vai ser desprezada, porque muitas vezes ela contém ar, e aí ela vai dar uma bolha, o que vai alterar a quantidade do líquido, né? E vou colocar uma colherzinha do líquido. Normalmente o proporcionamento é 1 para 1, uma gota para uma colher, né? Ao manipular, então eu vou manipular utilizando a aglutinação, quer dizer, não espalha muito no bloco, é colocando o pó sobre o líquido e fazendo uma mistura. Bom, feito isso, eu vou preencher toda a cavidade com o ionômero de vidro, sendo que a gente deve inseri-lo em pequenas quantidades, começando pela parte do esmalte socavado até a parte central da cavidade. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou, com o dedo enluvado, eu vou colocar vaselina no meu dedo indicador, vou com esse dedo indicador sobre a restauração de ionômero de vidro e vou comprimi-lo, né? É chamada da técnica digital, da condensação digital, técnica da pressão digital. Bom, depois de feito isso, né, dado tempo de polimerização do ionômero de vidro, eu vou tirar os excessos com um esculpidor ou com uma cureta dentinária grande. Feito isso, eu vou fazer o ajuste oclusal, né, porque senão ela vai fraturar. E aqui mostrando, né, dentes que receberam o ART e que quando foi feito um corte histológico, né, depois de bastante tempo que foi feito, mostra a beleza da adaptação desse cimento de ionômero de vidro a essa cavidade. Em relação à crista marginal sendo do material restaurador, esse autor sugere que ela fique em infraoclusão. É importante destacar que o trabalho do professor Franklin, ele é principalmente com as restaurações de classe 1. Bom,
Em relação à longevidade do ART, foram feitos alguns trabalhos que vão mostrando que a longevidade, que a sobrevida dele diminui com o passar do tempo. Então, por exemplo, nessa experiência da Tailândia, 93% de longevidade no primeiro ano, 83% aos 2 anos, 71%. O que sobreviveu menos no dele foi 59% aos 3 anos após a restauração ter sido realizada. E é claro, gente, que a marca comercial, a qualidade do cimento de ionômero de vidro, ela interfere. Então, nós temos, as prefeituras precisam compreender todo o potencial que o ART tem, desde que feito dentro da técnica e com material de boa qualidade. Porque há cimentos ionuméricos, por exemplo, Vidrion, que são péssimos, onde, na verdade, você faz o ART e você perde a maioria das restaurações pelo quanto que a qualidade do material é ruim. Esse outro exemplo aqui também, mostrando que com o passar do tempo, boa parte das restaurações é perdida. E aqui da nossa experiência, foi uma pesquisa feita na UFMG, que durou mais ou menos 4 anos. E o que nós observamos? Nós observamos que a sobrevida média, ela foi de 33,3 meses. Né? Então, a gente vê que aqui ela vem caindo. Aqui é quando eu tenho o início, quando o ART é feito, e aqui, com o passar do tempo, a quantidade de restaurações que permanecem. Então, eu tenho restaurações que permaneceram até 40 meses, mas que são aquelas de cavidades menores. Aqui, o quadrinhos, a linha azul são as restaurações de uma superfície, e a linha verde são as restaurações de 2 ou mais superfícies. Então, a gente observa que até por volta de 30 meses, a sobrevida das restaurações de uma superfície é maior do que as de 2 ou mais. Mas depois dos 30 meses, todas as restaurações passam a ter uma queda muito grande na sobrevida. Então, isso é muito importante. Bom, aqui mostrando a sobrevida em gráficos, né, feito no Zimbábue, na Tailândia e no Camboja. E, resumindo, o que o professor Franklin coloca? Que uma grande proporção de lesões de cárie dentinárias pode ser tratada usando a técnica do ART. Restaurações da ART de uma face são menores em tamanho do que as restaurações de amálgama feitas com instrumentos rotatórios. É aquilo, a caneta de alta rotação corta muito mais tecido desnecessariamente. A técnica do ART causa menos desconforto que as restaurações tradicionais de amálgama. Claro, porque a partir do momento que o paciente começa a sentir a remoção do tecido cariado, está na hora de você parar. E também por dispensar anestesia. É importante, inclusive, que o ART seja feito sem anestesia, para que você tenha esse controle, qual é a dentina viva e qual é a dentina necrótica. A sobrevida de restaurações de ART de uma face é maior, de acordo com os estudos mais recentes de campo, do que nos anteriores. A sobrevida de 3 anos das restaurações de ART de uma face com os ionômeros de vidro recentes é comparável às restaurações convencionais de uma face com amálgama. São necessários estudos adicionais e de maior duração para confirmar esses achados. O tratamento restaurador traumático deve ser considerado uma modalidade efetiva de tratamento para a doença cárie. E novos operadores em ART devem receber tratamento para assegurar ótimos resultados para a técnica. O que a gente conclui hoje, na nossa pesquisa de 4 anos, desenvolvida na Faculdade de Odontologia, FMG, é que se eu tenho uma população muito grande acometida pela cárie dentária, eu preciso controlar essa doença, porque se eu começar restaurando dente a dente com resina ou com amálgama, quando eu chegar no último paciente a ser atendido, ele já até perdeu muitos dentes, de tanto que demorou o acesso dessa pessoa ao tratamento odontológico.
Então, o que, que a gente pensa hoje e recomenda a partir dos dados da nossa pesquisa da UFMG? Se tiver, por exemplo, uma população de 5 mil pessoas, eu faço o ARP em todas as cavidades, mas ele será definitivo para as restaurações de uma superfície, seja classe 1 de oclusal, classe 3 ou classe 5 que não envolvam a estética. E o que, que eu devo fazer? Mesmo aquela restauração composta ou complexa, eu também faço o ionômero nela quando eu estou na fase de controle da doença. Só que nessas eu vou voltar fazendo preferencialmente um amálgama dentário, né, por ser o material mais resistente, mais durável e, entre aspas, que tolera mais abusos em relação